aluno Universo Júris. Estou novamente aqui com vocês e dessa vez para tratarmos de outra lei que é da legislação penal extravagante para ser estudada por vocês para o concurso de delegado. Essa lei é bastante interessante, apesar de terem poucos artigos, mas são diversos aspectos que devem ser abordados e devidamente discutidos. É a lei de tortura. É a que trabalha a existência do crime de tortura. Para que todos nós saibamos e comecemos a ter uma certa noção, o conceito de tortura ele é buscado fora do direito. Mas nós tivemos a necessidade de estabelecer regras por uma lei de 97, que é a Lei 9.455. Mas ela buscou, logicamente, além desse conceito do de Plácido e Silva, que é um conceito bem antigo, né, mas que trabalha muito a questão do sofrimento e a questão dos maus tratos físicos ou morais, nós temos que lembrar que existe uma convenção, certo? Que é definida contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. E essa convenção ela define o termo tortura como designando qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, ou então de castigá-la por ato cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação ou com seu consentimento e aquiescência. Não se considerar como tortura as dores ou sofrimentos consequências unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes das sanções ou delas decorram. Então, a partir daqui, a gente tem como ter um referencial, um paradigma para que possamos discutir isso. Um primeiro aspecto importante que deve ser levado em conta é exatamente que, pelo texto da convenção, ficou muito claro para cada um de nós que o agente que comete o crime de tortura, ele deve ser agente público para a convenção. No entanto, o que se tem na lei brasileira, a lei que definiu o crime de tortura, não se trata de crime próprio, e sim de crime comum. Entende-se que qualquer pessoa pode cometer o crime de tortura, não precisando também que essa pessoa possua a condição especial de servidor público. No entanto, o que é que nós temos aqui para lembrar a vocês? Existe o informativo 577 do Superior Tribunal de Justiça, que, de certa forma, estabelece uma outra situação interessante, que se por acaso aquela pessoa que cometeu o crime, que praticar aquela tortura, responder pelo crime previsto na Lei 9.455, a essa pessoa também poderá ser aplicada a sanção em decorrência de improbidade administrativa. Como todos sabem, a improbidade ela traz a possibilidade de uma penalidade no âmbito do direito administrativo e não do direito penal, mas que se aplica somente à questão das pessoas envolvidas com o serviço público, certo? Um outro aspecto interessante que eu trago aqui para vocês é que, por mais que se tenha a ideia de se tratar de crime hediondo, sempre aquela confusão, a tortura não é crime hediondo, certo? Na realidade, o que é que se tem em relação à tortura? Ela é equiparada ou assemelhada a crime hediondo. O que é importante para vocês que saberem disso? Por quê? Porque os crimes hediondos são aqueles que estão elencados na Lei 8.072/90. A tortura em si não está elencada lá, mas, em virtude de um mandamento constitucional, tem-se que se trata de crime assemelhado a crime hediondo. E que, por isso, há determinadas regras específicas aplicadas aos crimes hediondos que também se aplica à questão da tortura. E aí o que é? A questão da inafiançabilidade e a insuscetibilidade de graça ou anistia. Isso é um aspecto inerente ao crime hediondo, que também repercute
no âmbito do crime de tortura. Então você não pode excluir o fato de se ter uma tortura, mas não é crime hediondo, é assemelhado, mas você tem essa possibilidade dessa impossibilidade de conceder fiança, que é a inafiançabilidade, e a insuscetibilidade de graça ou anistia. Outra situação também, qual é? É a questão da impossibilidade de concessão de livramento condicional, no caso do reincidente específico, e também a questão da progressão de regime, que a progressão de regime para o crime hediondo é diferenciada. Vai de 2/5 o cumprimento de 2/5 da pena para o não reincidente e 3/5 para o reincidente da pena, certo? Nesses casos específicos. Então vamos dar continuidade. A questão da imprescritibilidade. Há uma discussão a respeito dessa questão de imprescritibilidade também do crime de tortura. No entanto, o que é que se percebe? No âmbito do direito brasileiro, certo? Nós não temos a possibilidade da tortura como imprescritível. Nós só temos duas situações de crimes que são considerados imprescritíveis previstos na Constituição Federal. Uma que está lá no artigo 5º, inciso 62 da Constituição Federal, que é o crime de racismo. Esse sim é imprescritível. E outro é aquele que trata da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Mas por que muitas vezes se confunde? Por que muitas vezes se confunde essa questão da imprescritibilidade também para o crime de tortura? Por quê? Porque, na realidade, muitos dos tratados internacionais que consideram o crime de tortura também definem que eles são imprescritíveis. Então, algumas vezes, pode ser gerado para o estudante, para aquele que está estudando para o concurso, a ideia dessa imprescritibilidade também. Mas a nossa Constituição não traz isso. A nossa Constituição define como imprescritível somente esses dois crimes, o de racismo e da questão da ação dos grupos armados, certo? Agora, o que é que você tem que ter em mente? Olha, que há uma antinomia entre a Constituição e esses tratados e que, por conta disso, acaba havendo algumas correntes quanto para resolver essa incompatibilidade. Então, a primeira situação é que diz: a tortura é um delito prescritível, então deve prevalecer a Constituição. Essa é a primeira corrente, certo? A segunda corrente diz o seguinte, que no conflito entre a Constituição Federal de 88 e os tratados de direitos humanos, não importa a questão da ratificação, deve prevalecer a norma mais favorável à dignidade da pessoa humana, que é exatamente o princípio pro homine. Então, esta corrente trabalha no sentido de a tortura ser imprescritível. Então, normalmente você vê, essa questão da prescritibilidade é muito discutida em concursos, sabe de quê? Concursos da defensoria. Porque a prescritibilidade em si, ela acaba possibilitando uma melhoria para o acusado, né? Mas o que é que se entende, ó? A prática de tortura pode configurar crime contra a humanidade e aí a sua imprescritibilidade e necessidade de repressão pode ser considerada normas ius cogens, né, de direito internacional. Então, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos já reconheceu a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade nos casos Almonacid Arellano versus Chile e o caso Bairros Altos versus Peru. São situações de direito internacional e principalmente direitos humanos que tratam especificamente disso, certo? E a terceira corrente, qual é? A terceira corrente diz que não é imprescritível. Por quê? Porque você estaria, mesmo tendo em tratados internacionais de direitos humanos, o direito penal moderno ele não pode trabalhar com a existência de uma eternização da possibilidade de se punir uma pessoa, que seria essa imprescritibilidade. Então, quando você trabalha uma ideia de Estado democrático de direito e, principalmente, um direito penal moderno mais garantista, essa imprescritibilidade iria, de alguma forma, influir e prejudicando muito esse novo conceito de direito penal que deve existir, certo? Então, aqui, você vai ver o seguinte, que há o informativo 523 do STJ, que diz que as ações de indenização por danos morais decorrentes de atos de tortura
que ocorreram durante o regime militar são imprescritíveis. Ou seja, não vai se aplicar aquele prazo prescricional de 5 anos do decreto 20.910 de 1932. Ou seja, por que nós estamos apresentando isso aqui para você? Para que não haja possibilidade de se confundir o crime de tortura com as ações de indenização por danos morais em decorrência desses crimes. Então, daí a importância de se lembrar e se trabalhar isso com vocês, certo? Então, vamos discutir agora a questão da competência. A regra qual é? A regra é que a competência é de acordo com o local do crime. Não é crime próprio? Se tratando de crime próprio, então vai ser a regra territorial e a regra da Justiça Estadual. Há uma possibilidade de deslocamento de competência para a Justiça Federal quando? Quando o agente que cometeu o crime de tortura, no caso o agente público, ele for vinculado à União. Ou seja, a vinculação dele acaba atraindo a possibilidade de julgamento pela Justiça Federal, certo? Então você vai ter, por exemplo, aqui situações do informativo 436, que diz que se for uma tortura praticada dentro da delegacia da Polícia Federal, ou até mesmo no INSS, uma autarquia federal, você vai ter esse deslocamento dessa competência para a Justiça Federal. Aqui você tem também a apresentação desse informativo 549 do STJ. O que foi decidido? Que o crime de tortura praticado contra brasileiro no exterior é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, que vai ser estudada posteriormente. No Brasil, a competência vai ser da Justiça Estadual. Agora, o fato de o crime de tortura praticado contra brasileiros ter ocorrido no exterior não torna, vejam bem, por si só, somente a situação a Justiça Federal competente. Por quê? Porque não há uma previsão daquelas hipóteses do artigo 109 da Constituição de 88. Então, aqui, também, só lembrando a vocês a questão da Justiça Militar, certo? Que, de acordo com a alteração da Lei 13.491 de 2017, a Justiça Militar, seja ela federal ou estadual, poderá julgar os crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação penal. Então, acabou havendo, em 2017, uma ampliação da competência das justiças militares estadual e federal, que passam a julgar crimes não previstos no Código Penal Militar, como acontecia anteriormente, certo? Então, vamos ver aqui o que nos interessa também. O crime de tortura acaba absorvendo delitos menos graves. Por quê? Porque vamos pensar o seguinte, você tem um delito de maus tratos. Se de repente esses maus tratos ele evolui para um crime com mais violência e que acaba infligindo um sofrimento físico à vítima, isso aí faz com que não tenha que ter você denunciar por tortura em concurso com maus tratos. Como também não em relação ao abuso de autoridade, em relação à lesão corporal de natureza leve ou constrangimento ilegal. Você tem que o crime mais grave, que é exatamente a tortura, acaba por absorvendo esses crimes mais leves, certo? Lembrando, ação penal, no caso de crime de tortura, sempre será pública e incondicionada. Não tem o que se discutir, não há nenhum tipo de ressalva para se tornar ação penal condicionada à representação. Não. E ação penal privada nem pensar, né? E outra situação interessante que deve se lembrar em relação à questão do objeto jurídico. O objeto jurídico é o quê? Não é a questão da integridade física por si só, porque a integridade física ela poderia ser atingida pela lesão corporal, por outro crime, por exemplo. Mas antes de tudo, é a dignidade humana. Que essa dignidade humana ela vai abarcar não só a integridade física, mas principalmente a questão da integridade psíquica. Há determinados meios de tortura que muitas vezes eles abalam a pessoa muito mais psicologicamente do que fisicamente. Então é importante que se entenda que um objeto jurídico, bem jurídico a ser protegido, a dignidade humana em relação a isso. Para que a gente possa começar a entender a lei,
é importante que você pense o seguinte: o artigo 1º é dividido em incisos, e esses incisos eles trazem os crimes em espécie. Então, olha aqui, ó, você vai ver o artigo 1º, ó, constitui crime de tortura. E a partir disso, você vai ter situações pelos incisos. Vamos aqui analisar o inciso 1. O inciso 1, o que é que ele diz? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Aí, para quê? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou então em razão de discriminação racial ou religiosa. Nós vamos ver de um por um essas situações. O que é que você tem que ter em relação a esse inciso 1? É um crime material e comum, certo? Como se trata de crime material e comum, o que é que você vai entender por isso? Que qualquer pessoa pode cometer esse crime. Não se trata de crime exclusivo de agente oficial, de agente do Estado, certo? É um crime comum e não pode, e também não precisa produzir um resultado. Por isso, se torna comum. O elemento objetivo do tipo é exatamente o constrangimento, porque ele é direcionado, esse constrangimento, exatamente contra a liberdade física e psíquica da vítima, que acaba sendo violado em virtude daquele comportamento abusivo do torturador. Tanto pode-se entender a violência física como a violência moral, certo? Desde que entenda que aquela violência moral afete o estado psicológico da vítima. Caso não haja essa forma de se afetar esse estado psicológico, já se afasta um pouco a possibilidade de tortura. E é um crime plurissubsistente. Por quê? Porque você consegue dividir o intercrimes. Então, essa possibilidade de dividir o intercrimes acaba trazendo a possibilidade de entender: é possível a tentativa? É sim. Trata-se de crime que comporta uma forma tentada. Então, aqui vocês vão perceber o seguinte: a primeira situação da linha A é o conhecida como tortura probatória, certo? Por quê? Porque, de acordo com a linha A, há um dolo específico sendo trabalhado, que é exatamente o intuito de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Por que é interessante esse tipo? Porque você tem um tipo penal aberto. Você não tem a enumeração, você não diz qual a conduta específica, você fala do fim, do objetivo. Então, se há aquele objetivo de obtenção de informações, declaração, mesmo confissão, aí você já vai ter a ocorrência do crime, certo? E o que é que nós temos que prestar atenção aqui? Que é possível a tentativa, conforme eu disse, porque você pode iniciar os atos. E aquela ideia do sofrimento em si não tem acontecido ainda. Não tem acontecido ainda o sofrimento em si, mas você acaba iniciando os atos executórios em relação à tentativa em si. Quanto à consumação, você percebe, é crime formal, que se consuma com sofrimento físico ou mental causado à vítima. Basta que haja esse sofrimento físico ou mental causado à vítima, que aí você tem a consumação de um crime. O que é que isso quer dizer? Que não precisa alcançar a finalidade. Não precisa que ele se consiga a informação, a declaração, a confissão, certo? Por quê? Porque essa tortura, esse crime não busca esse resultado. Então, para a consumação do delito, basta a questão desse sofrimento. No que se pode ter em relação às outras situações, caso haja isso, caso haja a obtenção dessa informação, a consumação, você pode dizer que há um exaurimento. E lembrando que essas situações, elas configuram provas ilícitas, devidamente vedadas pela Constituição de 88. E aí essas provas deverão ser desentranhadas daquele processo ou de onde estejam sendo utilizadas, certo? A outra situação que deve ser vista aqui é quando se tem na linha B o que se chama de tortura crime. O que é que quer dizer isso? Para que você provoque ação ou omissão de natureza criminosa. Então vamos dizer o seguinte: eu torturo uma pessoa a fim de que ela venha cometer um crime com outra.
Vamos dizer, eu torturo para que ela pratique o sequestro de outra pessoa. Ou então, para impedir que aquela pessoa preste socorro a uma outra pessoa. Então, esses crimes que são praticados acabam, em virtude daquela tortura anteriormente praticada, vai configurar o que se chama de tortura-crime, certo? E aqui vocês percebem o seguinte, é aquela ideia da coação moral irresistível que nós temos lá no Código Penal, que acaba sendo entendido como uma situação de autoria imediata e causa de inexigibilidade de conduta diversa, prevista no Código Penal. Isso é importante para vocês saberem. Por quê? Porque a irresponsabilidade penal só vai recair sobre o autor da tortura, que vai responder tanto pela tortura, como por aquele outro crime que foi praticado pelo torturado, certo? Então, daí que se diz que a tentativa é possível também, porque o emprego de violência ou grave ameaça por si só, mesmo que não se consiga provocar sofrimento à vítima. Então, aqui você vê que a tortura-crime, ela é crime formal, certo? Que se consuma com sofrimento. O crime está consumado mesmo que o torturador não consiga a finalidade, que é exatamente aquela prática do crime pelo torturado. Mesmo que o torturador não consiga que ele cometa o crime. Aí um exemplo que a gente trabalha, um preso perigoso tortura psicologicamente o preso primário, que ele esteja lá naquela cadeia por um furto, por exemplo. Então, para que ele mate um outro preso. Então, o próprio preso novato não aguenta aquela situação e acaba matando o terceiro preso. Então, o que é que se tem? O preso perigoso responde pela tortura e também responde pelo homicídio. Já o preso novato, ele estará amparado pela excludente de culpabilidade, conforme a gente pode ver aqui. De acordo com esse slide, esse quadro comparativo, você vê que nesse caso da tortura-crime, o torturador tanto responde pela tortura em si, como também irá responder pelo crime praticado pelo torturado. Por quê? Porque ele está devidamente acobertado por um excludente de culpabilidade e inexigibilidade de conduta diversa. Então, isso exclui bastante, faz com que você não tenha essa possibilidade dessa conduta, tá certo? Então, no próprio quadro definido lá no material para vocês, vocês percebem bem que o próprio torturador, ele acaba respondendo em concurso material pelo crime de tortura e pelo crime que é praticado pelo torturado em si, certo? E aqui, já iniciando a parte final desse bloco, nós vamos discutir aqui a questão da tortura discriminatória ou preconceituosa. Trata-se de um tipo de tortura que fecha bem essa questão do inciso 1. Que tortura é essa? É aquela tortura que é definida de acordo com as situações de discriminação racial ou religiosa. Aí o que é que vocês vão ter que entender direitinho nessa situação? Por muitas vezes, a gente usa o exemplo aqui propriamente da Ku Klux Klan, que é aquele grupo segregacionista norte-americano que não admite a questão dos negros, da própria supremacia, admite a supremacia branca, e para eles, né, o que se diz, Black Lives Don't Matter, eles são totalmente contrários à realidade que nós estamos vivendo hoje, que a vida dos negros realmente importa. Então, o que é que isso acaba tendo? A possibilidade de uma tortura, quer dizer, a inflição de sofrimento psíquico ou mesmo físico por uma conduta preconceituosa. E isso está devidamente amparado no nosso direito, certo? Então, dependendo da forma de agir do torturador, ele pode, ao mesmo tempo, além de responder pela tortura, responder pelo artigo 20 da lei de racismo em si, da lei de preconceito. Ele pode cometer racismo. Agora, veja bem, no caso da letra C, o agente não tortura a vítima esperando dela uma conduta, como a gente viu na linha A e na linha B. Ele apenas tortura por preconceito à sua raça ou religião. Então, aqui há uma distinção. Nos dois anteriores, a tortura crime, a tortura obtenção, a tortura probatória, há uma ideia de que eles devem
eles devem obter um resultado. E aqui, nesse caso, não. Simplesmente, pela condição de preconceito, é que eles cometem esse crime. Trata-se de crime cuja tentativa é possível, por quê? Porque a pessoa pode até empregar violência ou grave ameaça sem conseguir provocar aquele sofrimento na vítima. E a consumação também se trata de crime formal, que com a questão de se causar o sofrimento mental ou físico à vítima, já determina a consumação do crime. Então, meus caros alunos, dessa forma, nós encerramos esse primeiro bloco que trata do crime de tortura em si. Desde já digo a vocês, não percam tempo, procurem logo emendar um com o outro. Nós vamos trabalhar praticamente só 2 blocos em relação ao crime de tortura. Que aí você você ganha sua horinha estudando e se dedicando para que não haja um tempo, um lapso temporal muito grande, que aí você acaba esquecendo. Vamos já tomar um café, tomar uma água e daqui a pouco volte para assistir o segundo bloco sobre o crime de tortura. Espero vocês no próximo bloco.